E nós vamos ouvir a palavra do Senhor, que está em Salmo. Os irmãos sabem? Salmo 54. Salmo 54. Continuação dos tesouros de Davi, essa série de exposição dos salmos de Davi. E esse é um salmo que está agora já aí, número 54. E eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez. Nós vamos fazer a leitura. E também que os irmãos leiam comigo o versículo de número 4. Quando chegarmos no versículo 4, os irmãos vão ler em alta voz. Salmo 54. O título da nossa meditação, da nossa exposição é O Ajudador Vital. O Ajudador Vital. Salmo 54. Ao mestre de canto, salmo didático para instrumentos de cordas de Davi, quando os ifeus vieram dizer a Saul: não está Davi homiciado entre nós? Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvido às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade, dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Fecha os teus olhos. Vamos clamar a Deus. Peça ao Senhor para falar contigo nesse momento. Santo Deus, nós pedimos a tua bênção, pedimos ao teu Espírito Santo que nos abençoe agora, que fale conosco, que use o teu servo para trazer a ministração, a mensagem, e que ela seja profunda em nossa vida. Que nós tenhamos alegria no Senhor. Nós entendamos que o Senhor é aquele que nos ajuda, nos abençoa, nos guarda. Em nome de Jesus, que seja uma mensagem poderosa, com a atuação do Teu Espírito Santo, em cada coração, em cada ouvido, e que nós saímos aqui cheios do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos? Podem sentar. Você já teve alguma ajuda que foi vital para a sua vida? Foi até bom, vital para a sua vida, né? O pleonasmo aqui. Você já teve uma ajuda que foi vital, assim? Muitos devem ter tido essa experiência. Uma vez a gente estava vindo para a igreja, a gente estava no Eldorado, e a gente morava no Buritis, a gente passou pelo anel rodoviário, e era no último dia do ano, a gente estava indo para o culto de virada de ano, e estava chovendo muito naquela noite. E nós paramos ali no anel, o anel engarrafado, cheio de gente, de carro, né? Aí a Vilma fala: vamos, passa ali por baixo, passa ali por baixo. Né? Ali por baixo, vocês conhecem, a Tereza Cristina ali embaixo. Né? Passa ali, passa ali. E a gente até fazia esse caminho quando estava engarrafado o anel. Mas nessa noite eu falei: não, vou continuar aqui mesmo. Né? Poderia ter saído, mas eu continuei ali. E naquela noite, depois quando nós voltamos, aí nós passamos para a Tereza Cristina. E foi aquela noite onde ela foi totalmente inundada ali. Chegou na altura dos postes. Tinha mato na altura dos postes, de tanta água que teve ali. Não é? Então, certamente Deus conduziu para que a gente não passasse ali. Era melhor passar na presença dEle, na igreja, de um ano para o outro. E o Senhor nos guardou. Pode ser que você também tenha algum exemplo assim na sua vida, alguma ajuda que foi vital. Esse salmo aqui, nós podemos perceber que é um momento assim, onde Davi fala do seu ajudador vital. Davi fez vários salmos, e nós temos salmos no livro 1, onde nós já terminamos, que era do capítulo 1 ao 41. E agora nós estamos no capítulo 42 a 72, esse é o livro 2. E no livro 2, os salmos de Davi começaram ali no 51. Nós já vimos o 51, já vimos os 52, já vimos os 50. Isso, estão bons de matemática, né? E agora os 50 aí? Isso, a matemática está boa. Não é? E eu sei que você é bom de português também. Então você pode perceber que esses salmos aí,
todos eles ali têm no título mostrando qual era a situação, qual era o contexto. É interessante que esses salmos aqui, iniciais aqui do livro 2, está nos dizendo o contexto. Alguns salmos não dizem o contexto, né? Não dizem. Esse aqui especificamente, os 53, 52, 51, eles mostravam exatamente qual é o contexto. E nós lemos o contexto. Nós lemos lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, 23, capítulo 1. E o contexto histórico está relacionado a esse momento onde Davi foi a Keila. Davi estava sempre fugindo, não é novidade para nós, né? Nós estamos lendo aqui os salmos e vendo que ele está sempre fugindo do inimigo, dos inimigos dele. Um desses inimigos, grande inimigo, Saul. Ele estava nesse momento também de ir para ali, ir para aqui, tentar fugir dessa perseguição severa de Saul. E ele estava no local e ficou sabendo que os moradores de Keila estavam sendo atacados pelos filisteus. E ele ora ao Senhor, fala: Senhor, devo ir lá ajudar? Veja que coisa, ele estava fugindo, mas ele estava servindo a Deus na fuga, não é? Deus, devo ir lá ajudar aquele povo? E Deus fala com ele tinha ali alguns homens que estavam seguindo. Eram 400, agora já 600 homens que estavam seguindo Davi. E ele pergunta ao Senhor: devo ir lá ajudar o povo de Keila, os moradores de Keila? E o Senhor fala com ele o quê? Sim, pode ir, vai. E ele conta para os homens. E os homens que estavam ali seguindo, de repente, agora falaram: agora nós vamos ser guerreiro, nós estamos te seguindo aqui, até ouvimos a sua mensagem, a gente compartilha da sua dificuldade, da sua fuga, mas nós vamos ser guerreiros, nós vamos lá guerrear com os filisteus. Ficaram assim com medo. Falaram: aqui em Judá, nós já estamos com medo do exército de Saul. Agora a gente vai para Keila, que já é ali, já está ali na divisa, vamos dizer assim, entre o povo filisteu e agora Judá. Estamos ali invadindo outro terreno, devemos ir lá? Aí Davi ora de novo, não é assim? Nós lemos lá, Davi pergunta a Deus de novo: ó Deus, o povo está com medo aqui. Esses homens que estão me seguindo, eu não vou sozinho lá para essa guerra. Devo ir? Pergunta de novo. E a resposta foi: sim, vá, e eu vou te entregar os filisteus nas tuas mãos. Que coisa, né? Como Davi era usado por Deus. Mesmo no momento de fuga, ele estava ali servindo a Deus. Ao invés de ficar, se retrair: eu sou fugitivo, estão me perseguindo, eu sou coitadinho, não é assim? Não, ele faz o contrário: eu estou aqui para servir. Se eu devo ir lá, Deus está me mandando ir, eu vou. E ele foi, guerreou e venceu. Deus jogou os filisteus nas mãos de Davi. E depois disso, o que acontece? Obviamente alguém chegou lá para Saul e falou: olha, você está sabendo? Você está sabendo? Davi está naquela região ali, ó. E Saul falou: vamos lá, é hoje. Hoje que Deus me colocou Davi nas minhas mãos, está encerrado. Ele usa esse termo assim: está encerrado, acabado. Eu vou lá acabar com Davi. E ele vai, não é? E Davi, então, ouve aquilo e pergunta de novo, ora a Deus. E fala: Senhor, é verdade, eu estou ouvindo que Saul vem para cá. Saul virá? Ele vai me perseguir aqui? E Deus fala: vai. E agora ele ora de novo: Senhor, e o povo daqui vai me entregar para eles? Deus fala: vai. Logo o povo que ele foi lá salvar, ajudar, agora eles estão ali: não, vamos entregar esse homem para o Saul, porque o monarca está chegando aí, né? O rei Saul, vamos entregar Davi para ele. Então Davi sai dali com seus homens e vai para a região das montanhas. Cristo move as montanhas, cantou assim, né? Não sei se aquela escolheu a música das montanhas. Ele vai para a região das montanhas ali e vai se esconder ali no monte de Zif, né? Nas montanhas de Zif, deserto de Zif, região montanhosa ali. E chegando ali também os zifeus fazem o quê? Falam, conta, Davi está aqui, está homiziado, está escondido aqui entre nós, naquela região ali das montanhas. Veja que esse é o contexto, então, no qual Davi traz esse salmo. E ele fala: Senhor, vem então. O Senhor está conhecendo a história, o Senhor está vendo tudo aqui, Senhor. Vem com tua força, vem com a força do teu nome, salva-me, defenda-me com teu grande poder. Ouve a minha oração, Senhor. Eu suplico, ouve a minha oração, pois desconhecidos me atacam, pessoas violentas
pessoas que querem o meu mal, tentam me matar. Eles não se importam com Deus. Eles não são guiados pelo Senhor. E ele fala no versículo 4, depois de uma pausa: Deus, porém, é meu auxílio. O Senhor me mantém com vida. Que fé, que bênção. E ele continua: que tramas perversas. Os meus inimigos estão se levantando, mas essas tramas se voltarão contra eles. O Senhor vai destruí-los. É o Senhor que vai fazer, não sou eu. E ele termina com os versículos finais dizendo: Senhor, oferecer-te-ei sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque só o Senhor é bom, tu és bom. Pois me livraste de minhas aflições e me ajudaste a vencer os meus inimigos. Glória a Deus por esse salmo, irmãos. Que ele fale profundamente ao nosso coração. Que ele fale que o Senhor é o ajudador vital do crente. Vamos dizer isso? O Senhor é o ajudador vital do crente. E nós vemos então como aconteceu isso, qual a solução, qual o problema e a solução envolvida aqui. O primeiro problema do salmista era que ele estava sendo perseguido de morte. Não é isso? Queriam persegui-lo e queriam matá-lo, queriam destruí-lo. Versículo 3 diz assim: pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos, procuram fazer o quê? Procuram tirar-me a vida. Eles não têm Deus diante de si. Então, nós percebemos que não era brincadeira a perseguição. Era para matar mesmo. Era para destruir o salmista, para destruir Davi. E ele passou por vários lugares em fuga, e agora Saul parece que estava cercando. Sabe quando vai fechando o cerco assim? As coisas vão acontecendo, e falou, parece que agora... E Saul estava com tanta certeza, né, que agora eu vou conseguir, que ele fala isso: ó, Deus me entregou Davi. Não é? Está encerrado, ele usa esse termo lá em 1 Samuel, está encerrado, está acabado, eu vou conseguir vencê-lo. E ele tenta ir para aquela região, ele vai para aquela região, os ifeus contra, olha, está aqui, está nas montanhas aqui, tem lugar seguro aqui. E Saul, então, parte para aquela região com seu exército. E veja que era completamente diferente de Davi. Saul não estava seguindo os conselhos de Deus. A gente percebe isso no contexto claramente. Quantas vezes Davi ora a Deus para falar: Senhor, o que eu devo fazer agora? Devo ajudar aqui o povo de Keila? O Senhor vai me entregar os filisteus nas minhas mãos? Senhor, eu devo sair daqui? Senhor, Saul está vindo? Senhor, me aconselha. Saul está vindo para cá? Deus, o povo de Keila vai me trair aqui? Eles vão falar que eu estou aqui, vão me entregar? A todo momento, Davi busca o direcionamento de Deus. Ele era guiado por Deus. Os inimigos não, Saul não. De fato, o espírito tinha saído de Saul quando ele desobedeceu ao Senhor, e agora ele não estava servindo mais ao Deus poderoso, ele estava servindo ao próprio coração, ao medo de perder o reino, ele estava servindo aos inimigos de Deus. Ele era inimigo de Deus e de Davi. Então veja que nós temos nessa situação aqui um Davi que é guiado por Deus e que é perseguido por aqueles que não são. Perseguido para morrer. 1 Samuel 23, 4, Davi tornou a consultar o Senhor e o Senhor lhe respondeu: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. E ele faz isso pela segunda vez, quando ele consultou o Senhor, porque as pessoas estavam querendo colocar medo nele também, os homens que o seguiam. Falaram: Davi, ó, nós estamos com medo de ir lá enfrentar. Mas Davi foi e falou com os homens: vamos lá, porque Deus está dizendo que nós vamos vencer. Davi era guiado pelo Senhor. Os inimigos não. Eram guiados pelo seu próprio egoísmo, pela sua vontade de crescer, pela sua vontade de sobressair, de ficar bem na fita. Os homens de Keila ali queriam entregar Davi para ficar bem com Saul. Os ifeus também queriam fazer por causa disso. Então percebam que esse era o problema envolvido. E Davi pede ao Senhor, então, versículo 1, ó Deus, salva-me pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder. É interessante como ele pede, ele fala: Senhor, salva-me pelo teu nome, os violentos estão me perseguindo, os soberbos estão querendo me matar. Senhor, salva-me pelo teu nome. Ele clama pelo nome de Deus, não pelo nome dele. Ele não fala: Senhor, eu fiz tantas coisas aqui, né? Salva-me por causa do meu nome. Não, ele fala por causa do nome de quem? De Deus. Salva-me pelo teu nome.
Versículo 2, escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Veja como ele se coloca diante de Deus para fazer esse pedido. Então, ele tinha um grande problema pela frente, o cerco estava se fechando, e esse era o problema que precisava ser resolvido. Então, qual é o nosso problema? Esse era o problema de Davi. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que também nós somos perseguidos para morrer. Nós somos perseguidos para morrer espiritualmente. Satanás, inimigo das nossas almas, procura acabar com os crentes. Pedro diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está em derredor de quem? Dos ímpios? Dos perversos? Não, esses já são dele. Ele está em derredor da igreja, do crente, ele está procurando. Tinha um amigo meu que falava assim, quando a gente decide fazer um projeto para a igreja, né, para servir a Deus, fazer alguma coisa, vamos lá, vamos evangelizar em tal lugar. Teve uma vez que a gente, no Grupo Louvor, a gente decidiu cantar nas praças de Belo Horizonte, a gente escolheu algumas praças-chave, e a gente foi, montou o som e fizemos um evangelismo assim. Aí ele falou isso, ele falou, olha, quando a gente se levanta para fazer um projeto assim, o diabo levanta junto e fala, então vamos. Vamos lá servir a Deus? Então vamos. Vamos lá para a reunião de oração às 18h30? Então vamos junto. Vamos lá para a escola dominical? Não, vou chegar mais cedo para ensaiar no Ministério de Louvor às 8h. Então vamos junto. Aí ele levanta. Vamos evangelizar aqui na rua? Vamos evangelizar. Vai junto. Ele está ali procurando uma brecha. Uma brecha. Um momento para atacar. Seu objetivo é de destruir. Não tem negociação. Né? Às vezes a gente pensa assim, uma vez eu vi uma senhora falar, mas coitado do diabo, ele não pode arrepender, não? Né? Não tem perdão para ele. Não tem. Então também não tem negociação. Eu vou lá tentar negociar com o diabo para a igreja ficar mais... Não tem. Ele vem para matar, roubar e destruir. João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Essa é a realidade. Ele deseja a morte espiritual da igreja, dos crentes. E os ataques são vários. Né, ali, está vendo? Um bichinho ali em cima. Os ataques são vários. Diversas formas. Às vezes ele vem de uma forma muito clara para destruir, como estava acontecendo com Davi. Outras vezes ele vem de uma forma sutil, não é assim? Sutil. Você nem nota. Ele não vem lá com chifres, nem com rabinho, não. Ele vem com um anjinho ali. Na primeira oportunidade, ele vai te jogar na cova dos leões. Assim também é o sistema mundano. O sistema mundano quer destruir, é contra Deus. O sistema mundano é contra Deus. Nós estudamos sobre o mundanismo. Mas nós devemos tentar negociar. Não vai ter jeito. Porque eles querem destruição do crente. Querem acabar com a nossa vida. A perseguição é para matar. Só que Davi era guiado por Deus aqui. Assim como nós, a igreja do Senhor, somos guiados por Deus. O mundo não. É guiado pelas suas próprias concupiscências, pelos seus próprios desejos. Não é? Então nós somos perseguidos pelo mundo. Somos perseguidos por Satanás. E nós também somos perseguidos pelo pecado que está dentro de nós. E algumas vezes se levanta, e aí é um inimigo interno bem difícil, né? Porque está ali dentro. E nós estamos numa situação onde estamos vulneráveis algumas vezes. Quantas vezes não ficamos vulneráveis, não é? Esse é o nosso problema. Nós somos perseguidos para morrer. Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então essa briga interna, esse inimigo interno, que se levanta também contra o crente, contra a igreja do Senhor. Eles continuam agindo para que a morte nos pegue. Qual morte? A morte física? A morte espiritual. Porque a morte física aqui, creio que nós vamos todos passar, se Jesus não voltar antes, né?
Tem gente que quer que Jesus volte. Volta antes, Jesus, eu não quero morrer aqui, não. Se ele voltar, ótimo. Mas se ele voltar daqui a 1000 anos, você não vai viver 1000 anos, né? Então passaremos pela morte física. O que Satanás quer, o que o mundo quer, o que o nosso pecado quer nos destruir espiritualmente. Espiritualmente. E, meus irmãos, muitas vezes nós temos perdido essa batalha, porque não temos sido guiados como Davi era guiado pelo Senhor. Nós temos buscado o Senhor. Estamos achando que conseguimos vencer essa batalha. Então, qual que é a solução? Voltamos a Davi. Qual foi a solução? Leia comigo o versículo 4, de novo. Diz assim: Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Essa foi a solução de Davi. A solução, Deus ajuda o salmista a viver. Deus que ajuda o salmista a viver. Ele revela a solução aqui, então. Deus é o seu próprio ajudador ou auxiliador. Diga, ajudador. Diga, auxiliador. Auxiliador. Interessante notar que essa palavra auxiliador aqui é uma palavra que alguns deixam de lado, né? Aquele que auxilia fica de lado ali, fica de lado. Não é o principal. Mas Deus usa essa palavra para dizer que Ele é auxiliador. Se a gente voltar aqui nessa palavra e lá na criação, nós vamos ver que Deus faz a mulher e fala assim, ela vai ser auxiliadora idônea. E alguns não gostam de ouvir, que é auxiliadora, mulher. É a mesma palavra para Deus. É a mesma palavra que Deus usa para ele como ajudador, usa para a mulher como ajudadora. Que privilégio, hein? Deus, o ajudador, é aquele que vai salvar ali, vai ajudar a salvar. E é interessante que no contexto ele faz assim, porque Davi pergunta para ele, e ele ajuda dando um conselho. Senhor, devo ir para os filisteus? Obrigado. Sim. Devo fazer isso aqui assim? Sim. Ah, eles vão me entregar? Sim. É interessante notar que como que é bonito, né? A Bíblia é maravilhosa. Ele está mostrando essa palavra e como Deus ajuda, como Deus auxilia aqui, dentro de um contexto que é exatamente assim. Deus é o ajudador, Deus é o nosso ajudador, meus irmãos. Davi clama ao Senhor e ele atende. Ele atende. E quando a coisa ficou um pouquinho mais difícil, porque agora, quando você lê um pouco mais para frente, lá em 1 Samuel 26, aí você percebe que o cerco fechou. Saul foi para cima mesmo, e agora eles estão indo de um lado e Saul de outro, na região ali, e eles vão se encontrar. Vai ser inevitável. Se fosse um filme, né, talvez vindo por cima assim, um exército aqui, e os homens de Davi por aqui, e falar, agora não vai ter jeito, vai encontrar. Vai encontrar. E aí, o que acontece? Os filisteus entram lá em Judá, e alguém fala para Saul, Saul, os filisteus estão atacando Judá. E aí Saul, opa, deixa de perseguir, vai lá para defender as suas terras. Quando precisou da ação de Deus ali, Deus estava ali. Deus proporcionou esse momento de guerra lá com os filisteus para que Davi não fosse ali pego por Saul e pelo seu exército. É Deus o auxiliador, é Deus o ajudador, é Ele que faz. Leia comigo o versículo 5. Olha que interessante esse versículo. Diz assim, Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Veja como Davi confiava a Deus, o seu futuro, as suas dificuldades e até a sua luta contra Saul. Ele fala, olha, é Deus que vai fazer. É Deus que vai retribuir o mal. A gente pode perceber também nesse contexto, se você olhar ali o capítulo 24 de Samuel, e também o capítulo 26, por dois momentos, nessa perseguição, Davi tem a chance de matar Saul. A primeira delas, você conhece, ele estava na caverna, não é isso? Ele estava escondido na caverna. E Saul precisava aliviar o ventre. Não tinha banheiro comunitário como temos hoje, né? Então onde que ele foi? Foi na caverna.
né? E foi lá e abaixou daquela forma que você já sabe, né? Que a gente faz isso sozinho, fechando a porta, né? Até o nome fala privada, né? Para ninguém entrar, né? Ele estava lá naquela posição, e os homens estavam ali dentro. E os homens falam com Davi: Davi, ó, é a chance, cara, é o Saul aí, está te perseguindo, acaba com esse sujeito. 1 Samuel 24:6, disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Aí você lê de novo Salmo 54:5, ele diz: ele retribuirá o mal aos meus opressores. E ele não fez nada, ele na verdade só cortou ali a orla das vestes de Saul para depois mostrar aqui, ó, você estava nas minhas mãos aqui, ó, né? Passou aquilo ali. Mais um pouquinho à frente, de novo ele tem a chance. Dessa vez, Saul tinha voltado depois lá da guerra com os filisteus, voltou com seus homens, falou: vou pegar esse Davi. Estavam ali num acampamento, dormindo, de noite. Tem que dormir, ninguém é de ferro, né? Não sei se tinha algum vigiando, não sei se tinha, pode ser que tivesse, mas ele dormiu também, né? E Davi passa ali e fala: aqueles aqui, todos dormindo, caiu um sono pesado sobre todo mundo dormindo. E de novo Saul estava ali. E o que os homens aconselham a Davi? Aqui, agora, você não fez lá, cara, não vai perder essa chance, né? O gol, faz o gol agora. Pega o Saul aí, está na sua frente. Está vulnerável. E de novo, Davi, versículo 10 de 1 Samuel 26. Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. Mas eu não vou tocar no ungido do Senhor. Aí você volta no Salmo 54:5. Ele retribuirá o mal aos seus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Então Davi, olha que interessante, Davi, ele não ouviu o conselho dos homens ali que queriam algo errado. Ele ouviu o conselho de Deus. Ele orava, buscava a Deus. A solução está, meus irmãos, em Deus. Versículo 7. Porque me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus amigos. Quem que livrou? Deus. Deus é que livrou. Então, como que a gente traz isso para a solução de Davi? A solução dada do ajudador de Davi é a solução que nós vemos nos nossos dias pela graça, a solução da graça em nossas vidas. É Deus que mantém a nossa vida, meus irmãos. E é Deus que mantém a nossa vida não apenas aqui, pela eternidade. Deus mantém a vida do crente pela eternidade. Spurgeon fala assim: Davi tomado de grande alegria, é tomado de grande alegria ao reconhecer o divino defensor. E ele brada lá no versículo 4: eis, não é este um tema para exultação piedosa em todo o tempo? O grande Deus que nos protege, que nos guarda. Que importa a quantidade ou a violência dos nossos inimigos, quando Deus tomar o escudo da sua onipotência para nos proteger e a espada do seu poder para nos ajudar? Que vai importar qualquer inimigo que seja? Quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8:31 diz isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus que mantém a nossa vida. Ele é o nosso ajudador vital. João 10:28, Jesus falou assim para os discípulos: eu lhes dou a vida eterna. Olha aqui. Jamais perecerão. Ele fala mais: e ninguém as arrebatará da minha mão. Está falando das ovelhas, está falando de você, está falando de nós. Quem que nos mantém? Jesus, que está nos levando, que está nos mantendo. Quando eu digo aqui que nós estamos caminhando para a cidade celestial juntos, e convido os visitantes para irmos juntos, né? É Jesus que está nos conduzindo. É Ele que está levando. Se Ele não levar, não adianta, nós não temos força para seguir. Mas com Jesus nós não seremos envergonhados, meus irmãos. Não seremos. Um dia desses, conversando com a minha irmã, e ela falando das dificuldades que enfrenta no trabalho, né, e muitos ridicularizando, né?
Tem uma discussão, evolucionismo e criacionismo. E aí ridicularizaram. Você acredita nisso? No criacionismo? Mas que loucura. Aí falou, loucura é pensar que, né, tudo veio do nada, do caos aí, né? Então, por que nós estamos ensinando aqui na escola? Se é tudo do caos, deixa aí. Aos poucos vai corrigindo. E a gente percebe que o evolucionismo é tão ruim, tão difícil de acreditar, porque essa é a palavra, que agora já tem uma teoria nova, que é do design inteligente, que surgiu nos anos 80, tentando falar, olha, vamos criar uma outra teoria, porque essa aí é difícil. Aquela até brincou, está vendo alguma girafa que o pescoço está diminuindo? Não estou vendo. Mas está diferente, não precisa mais girafa comer lá em cima. As que estão no zoológico, come embaixo. Meus irmãos, é Deus que nos leva, senão nós também teremos a nossa mente deturpada, confundida. E aí eu chamo a atenção aqui para os universitários, né? Chamo a atenção para esse grupo de crescimento. Quem sabe esse grupo de crescimento da UMP seja um grupo de crescimento dos universitários. Para a gente levar ali mensagens que combatem a briga que eles querem conosco, que eles querem destruir o universitário. Nós vimos aqui, eles querem matar, eles querem pegar a nossa mente e transformar a nossa mente. E, de repente, daqui a pouco, você acredita na Bíblia, nas coisas de Deus, e você entra na faculdade, no primeiro ano, você já jogou tudo fora. Porque a lavagem cerebral é tão grande. Que Deus tenha misericórdia. E que nós entendamos que Ele é que nos leva. E Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Jesus Cristo veio, esse mundo não foi à toa. Jesus Cristo se entregou por nós, nós vamos ter a ceia daqui a pouco. Ele se entregou por nós ali na cruz. E o sacrifício de Jesus é poderoso. Davi não morreu naquela situação, morreu depois. Naquela situação não morreu, foi ali ajudado pelo Senhor. Jesus veio, mas morreu. Morreu por quê? Porque Ele pagou a nossa dívida. Ele se entregou por nós, para transformar a nossa história, para ser realmente o nosso ajudador vital, não apenas neste mundo, mas para a eternidade. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, para a redenção, nós vemos ali a salvação. O ímpio vê o escândalo, porque ele não crê em Jesus. Nós vemos a salvação da nossa alma, da nossa vida. No último dia o Senhor Jesus voltará. Ele voltará. E todos aqueles que não creem no Senhor vão se lamentar. Mas aqueles que creem, aqueles que creram, que morreram, vão ressuscitar primeiro, vão ser transformados. Ali o corpo vai voltar. Só o milagre de Jesus para fazer isso, né? Porque imagina, tem crente para todo lado aí, né? Eu digo assim, os restos mortais, né? Tem no cemitério, tem cremado, queimado, tem enforcado, tem nos mares, está a todo lado. Eu penso que se Deus for fazer isso fisicamente, vai ser bem interessante, né? Ir lá e a matéria sair de onde está e... Eu não sei como Deus vai fazer isso, mas se Ele fizer assim, vai ser impressionante. Meus irmãos. E aquele que estiver aqui, se você estiver aqui e viver mais 1000 anos, Jesus voltar, vai ser transformado. E essa perseguição não vai existir mais. O Senhor vai acabar com isso. Isso é temporário. É por enquanto. O já ainda não. Nós estamos no já ainda não. Daqui a pouquinho vai finalizar. O Senhor vai acabar com todos os seus inimigos. A pergunta é, você está em qual lado? Você é amigo de Deus? Você é inimigo de Deus? Porque não tem meio termo. Os crentes reinarão eternamente com o Senhor e louvarão a Ele na glória, como Davi louva aí no versículo 6. E os que não são do Senhor vão ser ali penalizados eternamente. Concluindo, o Senhor é o nosso ajudador. Ele nos ajuda a tomar as decisões certas, não é? Ele ajudou Davi nas suas decisões ali. E quando nós falhamos, Ele nos abençoa, nos protege,
nos guarda, nos livra da morte. E Jesus veio para nos livrar da morte eterna. Ele obedeceu todas as coisas. Ele cumpriu todas as coisas nele, na lei nele. E agora nós temos vida, possibilidade de vida e vida em abundância. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos oferecendo sacrifícios voluntários a Deus. Vamos ler o versículo 6 juntos? Diz assim: oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Veja, Davi dizendo o que ele vai fazer por causa dessa ajuda vital. O que ele vai fazer? Ele vai oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas é interessante notar esse termo aqui: oferecer-te-eis voluntariamente sacrifícios. E essa também é a mensagem para as nossas vidas. Ofereçamos sacrifícios a Deus voluntariamente. Sacrifícios espirituais, de coração quebrantado, tementes a Deus. Façamos isso voluntariamente. Quando a gente precisa ser ensinado, quando criança, nós somos ensinados. O pai levanta de manhã, vamos para a igreja. Não, vou dormir. Dá um tapa na cabeça, vamos para a igreja. Dá um cocão, né? Fala cocão ainda? Vamos para a igreja. Aí depois que tem uma certa idade, falou, agora vamos para a igreja. Convidou. Ah, não vou não. Vamos para a igreja. Não, não vou não. Terceira vez, vamos para a igreja. Não, não vou não. Ok. E aí começam as nossas decisões, que muitas vezes nos levam para o erro. Agora, quando a gente entende a mensagem do Evangelho, a gente percebe que Deus é o nosso ajudador. E que sem Ele nós não temos vida. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós começamos a fazer os sacrifícios voluntários. A gente acorda de manhã e fala, eu vou para a igreja. E talvez agora vão inverter, vamos dizer que o pai seja incrédulo. Falando, para que você vai para a igreja? Eu vou para a igreja. Não, não vou não. Vou, pai. Vamos também juntos. Sacrifícios voluntários. Tempo disponível para a obra de Deus. Uma vida agradável a Deus. Sacrifícios espirituais. Um coração que agrada ao Senhor, quebrantado, humilhado diante de Deus. Sacrifício de contribuições. 2 Coríntios 9, 7 diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Deus está chamando para a gente contribuir com alegria. O texto diz assim, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aquele que é transformado pelo Senhor faz isso voluntariamente, com alegria no coração. Não é um peso, porque ele sabe que a vida quem deu foi Deus. Sacrifício de serviço na obra de Deus. Calvino comenta assim, eu oferecerei voluntariamente sacrifícios. Ele sacrificaria de boa vontade. Com isso, ele não está aludindo às circunstâncias. Que sacrifícios de louvores eram opção para os adoradores, mas a vivacidade, a alegria com que ele cumpriria os seus votos. A alegria de falar, Senhor, eu quero fazer voluntário, porque o Senhor é que mudou a minha vida, mudou a minha história. Segundo lugar, como viveremos? Viveremos louvando ao Senhor. Mesmo texto que nós lemos, a segunda parte do versículo 6 fala, vamos ler juntos. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor, cantamos ao Senhor, tocamos para o Senhor. Aqui, em casa, onde estivermos, louvamos a Deus, Ele foi crucial para a nossa vida. Ele é a nossa vida. Um belo dia nós estávamos também em perigo. Perigo de morte eterna. E o Senhor Jesus nos disse assim, siga-me. Foi ou não foi? Jesus falou com você. Falou no teu coração. Não sei se você pediu orientação de Deus. Tem alguns que falam assim. Teve gente que falou, se Deus existe, fala comigo. E ele sente na hora Deus falando, siga-me. Não é? Outros, Deus faz isso naturalmente. Mas é um natural sobrenatural, porque a mudança do coração só Deus pode fazer. Como não louvar esse Deus, meus irmãos? Que nos diz o caminho a seguirmos. Às vezes esse caminho é, vá lá enfrentar os filisteus, mas eu estou contigo. Mas esse caminho sabemos que no final é um caminho de glória, de vitória, aleluia.
Façamos isso, louvemos ao Senhor. Efésios 5,19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Terceiro lugar, como viveremos? Viveremos confiando a justiça a Deus. Nós não temos condição de nos vingar, de fazer a nossa justiça própria. Talvez somos injustiçados, perseguidos, não temos como fazer. E a gente percebe Saul nesse contexto claramente deixando que Deus faça a justiça. Romanos 12,19 fala, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Davi fala, Paulo fala e confirma, nós devemos confiar no Senhor. Ele traz plena justiça. De fato, a justiça é Jesus Cristo. Jesus Cristo fez justiça e faz justiça para aquele que o busca. Ele se entregou por nós naquela cruz. Mas ele morreu, mas não ficou ali, na sepultura. Ele ressuscitou. Ele foi para o céu. Está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele tem toda a autoridade sobre esse mundo. Jesus é a justiça de Deus. Portanto, irmãos, não nos deixamos passar dessa mensagem sem seguir o caminho da vida. Jesus é o caminho da vida. Ouça o que Deus está te falando. Talvez você esteja acompanhando na internet ou vai ver isso, essa mensagem. Deus está falando hoje, nesse momento. Ele é o caminho. Ele está dizendo o que fazer. Então confiemos a Deus na nossa vida e vamos ser voluntariosos, oferecer sacrifícios voluntários a Deus e louvá-lo dia após dia com toda a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Amém.